Quando nós falamos de influenciar o futuro, de criar o nosso destino, nós falamos de visualização. E eu converso com muitas pessoas e pergunto para elas sobre os sonhos, os objetivos, as metas, o que elas desejam para a vida delas. E eu ouço diversas respostas. Então, algumas pessoas querem mais dinheiro, abundância, prosperidade, algumas querem saúde, um corpo melhor, também tem aqueles que querem mais felicidade, também ter um relacionamento melhor, entre diversas outras coisas que as pessoas desejam. Mas depois eu pergunto também, e como que você vê isso? Como que você imagina isso mentalmente, esse seu objetivo? E normalmente as respostas são, eu vejo algo apagado, algo escuro, distante. E aí eu te pergunto, como que o seu subconsciente vai fazer algo para você que está apagado, longe, distante, escuro? Se você quer realmente aprender a utilizar o poder da visualização, do sentir e do agir, eu tenho certeza então que esse vídeo vai ser para você. Então já faz assim, já se inscreve no canal, vai lá embaixo, tem um botãozinho vermelho, clica nele para você se inscrever e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que depois dessa aula sua vida nunca mais será a mesma. Tá inscrito? Vamos lá. Eu comecei a praticar o poder da visualização quando eu era criança. As crianças utilizam o recurso da imaginação muito mais do que os adultos. Nós adultos também temos sim o recurso da imaginação, mas normalmente as crianças utilizam mais, então elas ficam imaginando, visualizando, e comigo não era diferente. E o que eu imaginava? Eu visualizava para mim uma biblioteca. Eu sempre quis ter uma biblioteca cheia de livros. Então, todos os dias, automaticamente, de forma natural, a hora que eu me via, eu estava lá, imaginando, visualizando uma biblioteca cheia de livros, eu organizando os livros em ordem alfabética, em ordem por um tipo de livro, pelo gênero de livro. Eu sentia, na minha imaginação, eu pegando o livro na mão, abrindo, folheando, vendo os livros que tinha figurinha e ficava ali, imaginando e visualizando. Visualização rica em detalhes, eu via os livros, eu via a estante, eu via tudo. E logo, o que começou a acontecer? Eu comecei do nada a ganhar livros. Ganhava livros de amigos, de conhecidos, de amigos dos meus pais, da escola também. A bibliotecária dava livro, às vezes a escola dava livro. E chegou um ponto até que eu comecei a ganhar caixas de livros de desconhecidos, Ou seja, eu visualizava, eu sentia aquilo, tinha toda aquela riqueza em detalhes e a hora que eu via, aquilo estava acontecendo, minha vida estava sendo atraído para a minha vida. E tudo isso daí começou como? Na minha imaginação. Então o poder da visualização ele é extremamente profundo e todos nós fazemos isso de uma forma natural. Porém, algumas pessoas imaginam uma vida triste, imaginam que o futuro vai ser triste, vai ser sombrio e atraem coisas assim. Outras pessoas imaginam uma vida melhor e atraem isso. Mas eu quero te explicar profundamente como que é esse poder da visualização. Não basta você simplesmente imaginar, não basta você visualizar. Existe algo mais que faz você dominar realmente tudo isso. Então eu comecei a utilizar de fato o poder da visualização de forma consciente. Eu fazia isso de forma natural, mas eu comecei a utilizar o poder da visualização de forma consciente por volta dos meus 17, 18 anos. Nessa época, entre 17 e 18 anos, eu estava trabalhando no McDonald's. E, para ser sincero, eu gostava muito de trabalhar lá. Gostava muito, eu aprendi muita coisa, foi enriquecedor, trouxe diversos aprendizados para mim. Entretanto, eu não era apaixonado por isso. Eu não amava essa profissão. Eu estava aproveitando muito aquele momento, toda aquela experiência, toda aquela oportunidade, mas não era algo que eu me sentia apaixonado, um desejo de fazer aquilo profundamente. Então eu comecei a visualizar naquele momento. Eu lembro que tinha os break, que é os horários de almoço, e eu saía lá para fora, e às vezes ficava olhando para o céu e tirava aquele momento para mim e ficava imaginando, visualizando. Eu me visualizava trabalhando com aquilo que eu realmente amo. Na época eu não sabia dar nome para isso. Eu sabia do que se tratava e do que se tratava, que é o meu desejo, a minha curiosidade, aquilo que sempre me chamou a atenção, aquilo que eu sempre gostei de investigar.
que é uma dinâmica, a dinâmica de como que o pensamento, a energia do pensamento se manifesta no mundo físico, criando um lapso de tempo, criando então um destino. Como que a energia mental, um determinado tipo de pensamento se manifesta no seu corpo, colocando um estado de tristeza, uma fisiologia de tristeza e perdura por um tempo, criando então um resultado, criando então o seu destino. Como que uma mentalidade focada em desenvolver um negócio de atendimentos cria toda uma mudança no seu corpo e na sua forma de agir, mudando o seu mundo físico para criar então esse lapso, esse período onde você vivencia isso. Eu queria entender essa dinâmica. Desde criança eu sempre fui fissurado por isso, sempre fui apaixonado por isso, sempre me chamou a atenção. Tinha uma pergunta que não existe resposta. Na verdade a resposta é não, mas que eu queria acreditar que não fosse, que é possível ler pensamentos? É possível ler pensamentos? A resposta provavelmente é não, mas é possível você entender muita coisa. E essa curiosidade profunda por entender a mente humana, entender o pensamento, entender como o destino das pessoas são criadas, isso daí sempre me chamou a atenção. Isso estava dentro de mim, então eu me visualizava nesse sentido. Eu não sabia que nome que era isso, mas eu me visualizava estudando, me aprofundando cada vez mais nisso, entendendo esses mistérios da mente humana, entendendo esses segredos, essas leis, esses padrões, e me aprofundando e construindo uma vida rica, uma vida abundante, uma vida plena para mim. Mas mais importante do que isso, eu me visualizava ajudando outras pessoas, entendendo como isso funciona e ajudando outras pessoas. Então, mesmo sem entender, mas na minha visualização me via conversando com pessoas, ajudando elas, orientando elas para mudar coisas dentro da mente, para mudar o resultado. Eu, na minha imaginação, eu ouvia elas agradecendo, eu ouvia os comentários, não, Silas, que deu certo, que eu consegui mudar isso, que eu alcancei meu resultado, que eu melhorei o meu relacionamento, que agora eu consegui fazer uma mudança profissional e diversas outras coisas. E me via influenciando pessoas, conversando, podendo levar essa mensagem para milhares de pessoas, mas eu não sabia como. Não sabia como fazer isso, mas eu visualizava uma vida diferente para mim e eu fazia isso daí todos os dias. E de tanto fazer isso, minha mente começou a acreditar que isso era real. Não era real naquele momento, mas na minha mente aquilo era real, porque, preste atenção nisso, a sua mente ela não sabe diferenciar muito o que é realidade do que é percepção. Não sabe. Tudo que a sua mente percebe é realidade para ela, mas nem tudo que a gente percebe é realidade externa. Então, nossa mente, se ela começa a pensar muito em uma coisa, ela começa a acreditar naquilo. Então, começa a agir dessa forma. E é aqui que está a grande questão de você visualizar com bastante imagem, com bastante cor, com bastante detalhes, com bastante emoção. É aqui que está a diferença, porque eu estou falando de 10 anos atrás, 17, 18 anos, eu estou agora com 28 anos, nós estamos falando de 10 anos atrás. 10 anos atrás. Eu não tinha alcançado isso. Entretanto, quando eu comecei a acreditar nisso, naquele momento, por aquilo ser real para mim, eu mudei minha forma de agir naquela situação. Percebe? Quando você visualiza e você acredita que aquilo é real para você, em algum momento no futuro aquilo vai ser real e você acredita profundamente nisso, profundamente, você muda quem você é no presente. Essa mudança ela é instantânea, você muda. Então naquele momento eu mudei minha forma de agir, mudei minha forma de pensar e presta atenção, é aqui que está a diferença minha. Quando eu falo, eu amava trabalhar no McDonald's, gostava muito, foi uma grande oportunidade. Algumas pessoas falam, que loucura que é essa? Por quê? Porque na minha cabeça eu sabia que tudo aquilo era um caminho para algo maior. E essa é a diferença das pessoas que passam no Mac e saem dali e continuam na mesma vida, das pessoas que passam ali e mudam de vidas. Nesse 1 ano que eu fiquei trabalhando lá, eu vi muitas pessoas que entravam e saíam, poucas ficavam, então, mas tinha um alto volume de pessoas que entravam e saíam, alguns ficavam, muitas pessoas, mas somente algumas saíram dali e foram para uma situação de vida muito melhor,
Por quê? Porque essas daí já visualizavam, já acreditavam que tinham um futuro grandioso esperando elas. Elas acreditavam profundamente. Porque quando você acredita nisso, percebe? Você muda a forma como você age no presente. Foi justamente isso que aconteceu. Ao invés de chegar lá e falar, não, hoje eu vou trabalhar, eu ia lá para me superar. Então eu me superava, eu fazia coisas que a maioria das pessoas às vezes não fazia, por preguiça. Às vezes tinha que trabalhar em 2, 3 áreas diferentes ao mesmo tempo. A maioria das pessoas falavam o quê? Não, eu vou fazer minha parte, eu estou sendo pago para trabalhar isso. Eu não estava trabalhando por dinheiro. Sim, eu precisava do dinheiro. Mas eu estava trabalhando para me superar. Eu estava ali e via aquilo como uma oportunidade de conhecer a mente de pessoas dentro do empreendedorismo brilhantes. Porque toda a estrutura, como é feita, aquilo tem uma inteligência por detrás. Então eu fui adquirindo esses aprendizados. Depois eu percebi que isso daí serviu como modelagem. Todos esses aprendizados se tornou modelagem em alguns aspectos dentro do Instituto hoje. Não percebe? Estava acontecendo aquilo no momento, mas o acreditar, o querer, o saber que isso é real, essa visualização mudou a minha percepção da realidade no momento. Naquele instante, eu acessei uma coisa que poucas pessoas conseguem acessar, que é a fonte infinita do poder de criação. Existe uma fonte infinita de poder de criação. Naquele momento eu acessei essa fonte de poder de criação e comecei a entender as coisas que estavam ali para poder criar um futuro, para poder alcançar tudo isso que eu visualizava. Mas eu ainda estava lá, ainda estava trabalhando dentro do McDonald's, trabalhando naquele restaurante e aprendendo. E as coisas não aconteceram do nada, aconteceram do nada. É aqui que está um outro grande problema que acontece para muitas pessoas. Elas acreditam que elas têm que visualizar e acabou. Acabou. Não é só visualizar, não é só visualizar. Você precisa sim visualizar, ter uma imagem colorida, rica em recursos, rica em detalhes, com emoção, com vozes, com sensação. Você precisa sentir isso daí, mas além disso você precisa agir. É aqui que está o problema de muitas pessoas. Elas criam, pensam, imaginam, mas elas simplesmente não agem, não fazem o que precisa ser feito, não vão atrás disso. E é aqui que está o detalhe, o diferencial das pessoas que imaginam, mas não conseguem alcançar os resultados. Elas não encontram forças para agir. Mas preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Preste bastante atenção. Quando você começa a criar essa visualização profunda, automaticamente você vai fazer o seu subconsciente acreditar que aquilo é realidade. E se você acredita que algo é real, você já encontra forças para agir. Porque preste atenção, eu duvido você me dizer uma coisa que foi criada que antes não passou pela imaginação. Tudo que existe, carros, aviões, casa, tudo o que existe antes foi imaginado. Tudo que existe antes foi imaginado. Então, Thomas Edison imaginava as cidades acesas, iluminadas durante a noite. Henry Ford imaginava carroças, por exemplo, com pneus de borracha. Então, tudo antes é imaginado. Tudo que existe primeiro é imaginado. Quem não imagina, quem não visualiza, não tem caminho para seguir. Então, o princípio de tudo não está em você ter energia para fazer, mas sim você ter capacidade de visualizar e sentir que aquilo é real para você. Até você chegar numa sensação, eu busquei palavras para tentar descrever isso, mas eu acho que a melhor é uma frase que eu falava muito antigamente, que é: eu não tenho a sensação de que eu estou indo, sabe? Estou indo atrás dos meus sonhos, estou indo atrás dos meus objetivos, eu não tenho a sensação de que eu estou indo, eu não sinto que eu estou indo, eu sinto que eu estou voltando. Eu sinto que eu estou voltando, é como se isso já fosse real, é como se eu já estivesse naquele lugar. E aí então eu abro os olhos, eu estou em outro, eu preciso voltar, eu não preciso ir, eu não estou correndo atrás de nada, eu estou voltando para algo que é real, para algo que eu já sei que existe. Mas para você chegar nessa sensação, de eu estou voltando porque isso daqui já se tornou real, isso daí tem que se tornar real na sua mente, no seu subconsciente. E por isso você precisa conversar a linguagem do subconsciente, visual, auditivo e sinestésico. O nosso inconsciente ele não decora números matemáticos, por exemplo. Não, ele trabalha com imagens, sons e sensações.
Imagens, sons e sensações. Então, se você começa a criar esse contexto, que é o mesmo contexto da forma como você lembra de algo muito bom para você, talvez você pegue um momento de uma viagem que você fez, talvez você lembre disso colorido, talvez você lembre disso com diversas sensações, com sons de pássaros, sons de navios, por exemplo. Então, vem tudo isso, ficou gravado no seu subconsciente. Você precisa acessar, enviar comandos para o seu subconsciente da mesma forma. E isso é a visualização. E por que eu estou falando disso? Porque sem isso, você não encontra forças para agir. Se você não está encontrando forças para agir, muitas pessoas falam, Silas, eu fico procrastinando, eu quero não sei o que tem, mas eu desisto, eu fico com medo, eu fico com um monte de coisa. Se você está com todas essas desculpas, me desculpa, é porque você não acredita que isso é real. Você não chegou nessa sensação de eu estou voltando. Você acha que você está indo, eu tenho que ir, mas e se tiver uma pedra no caminho? E se tiver uma muralha? Isso não existe isso. Não existe. Você não conseguiu programar o seu subconsciente. Quando você pensa no seu objetivo, vem medo, vem insegurança, vem diversas outras coisas, vem preguiça, por exemplo. E tudo isso daí é o que está gravado no seu subconsciente. O seu subconsciente acredita nisso. Acredita que você não tem energia, acredita que você não tem força, acredita que você não vai dar conta dos problemas, não vai dar conta dos desafios, mas não acredita verdadeiramente no seu sonho. Mas quanto mais você torna essas imagens mentais do seu objetivo claras para você e repete isso daí todos os dias, 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, você repete, você cria, você imagina, você visualiza, você imerge nisso, você vai fazendo o quê? Você vai diminuindo essas outras visualizações negativas. Visualizações negativas. Porque presta atenção, você está criando a sua vida com visualizações negativas. Se você não está conseguindo alcançar o seu objetivo, hoje eu tenho que trabalhar, estou com preguiça. Você já se imagina com preguiça, um trabalho difícil? Eu não sei como você imagina isso. Mas você visualiza, você já acorda, visualiza isso e pronto, o teu dia vira uma porcaria. Uma porcaria. Mas você pode utilizar esse poder ao seu favor de uma forma consciente. Basta você colocar esses comandos dentro de você, colocar essa linguagem que o seu subconsciente entende. Essa linguagem que o seu subconsciente já conversa com você, talvez para te distanciar dos seus objetivos. Mas lembre-se, tudo o que é criado, tudo que está no plano material, tudo que está acontecendo no plano físico, primeiro passou pela mente de alguém. E a sua vida hoje também está dessa forma. Às vezes a vida nos coloca em situações, a gente, na verdade, é impulsionado a visualizar coisas ruins. Você passa por uma situação traumática, então você visualiza coisas ruins em situações parecidas. Mas você pode mudar isso, apenas mudando a forma como você visualiza. E quando eu fiz isso, eu comecei a encontrar energia. Quando eu senti que eu estava voltando, eu encontrei energia para agir, para fazer o que tem que ser feito. E comecei a tomar decisões difíceis que uma pessoa que não acredita não tomaria. Por exemplo, eu saí da casa dos meus pais sem preparo, sem dinheiro, sem nada, para ir morar de favor. Eu venho de uma família humilde, bem simples. Aí eu saí de lá e fui para uma situação umas 10 vezes pior, financeiramente falando. E os outros? Não, Silas, vai arrumar um emprego, vai não sei o que tem, por quê? Porque as pessoas não acreditavam, mas eu acreditava, aquilo era real para mim, eu estava voltando, eu precisava voltar, então eu sabia que depois desse desafio, tinha um lugar melhor ali me esperando, então não importa se eu vou ter que sofrer um pouquinho na jornada, se eu tenho todo o paraíso para aproveitar ali na frente, então eu seguia, e fui lá e comecei. E na época eu trabalhava eu e a Nath, ganhava R$800 por mês, os dois, trabalhando de domingo a domingo, não é 800 cada um não, é 800 os dois juntos. A Alemar tinha dinheiro para comprar comida, calor, telha Eternite, casa de 2 cômodos, apertada, e a gente melhora de vida, passa um tempo, a gente quebra, volta a morar de favor de novo. Mas eu tinha certeza. Aquilo ficou tão gravado dentro de mim, que aquilo era certeza. Então eu olhava para aquela situação, sim, está difícil, mas eu sei que a hora que eu chegar no meu lugar de volta, as coisas vão ficar boas. Não é a hora que eu alcançar, na hora que eu voltar, eu estou voltando. Sabe? Eu fecho os olhos e estou vivendo a realidade, eu abro os olhos e eu estou distante dessa realidade, eu preciso voltar. Eu já consegui com a minha mente lá, minha mente já está lá, agora eu preciso levar meu corpo também. E aí você encontra energia e toma as decisões difíceis, como por exemplo, vender o carro para investir em cursos, em treinamentos, em formação.
A maioria das pessoas, não, eu não tenho dinheiro. Mas às vezes você tem uma TV que mais está atrapalhando você do que ajudando. Então percebe? Fica se limitando, mas quando você visualiza, quando você tem certeza, você sente que isso é verdadeiro, você muda a sua percepção da realidade, você começa a ver as coisas de uma forma diferente, começa a encontrar oportunidades, porque lembra, existe uma fonte infinita, que te permite liberar o seu poder e criar a sua vida. E ela está acessível para você a todo momento. A todo momento essa fonte infinita de poder existe na sua vida. Mas para você poder acessar ela, você precisa acreditar naquilo que você visualiza. Você precisa fazer o seu subconsciente acreditar. Então você acessa, e aí você muda a sua percepção e você começa a encontrar oportunidades em qualquer lugar, você começa a encontrar caminhos, você começa a encontrar energia para percorrer o que tiver que percorrer, você começa a agir profundamente. E aqui que está a diferença das pessoas que visualizam e não alcançam. Por quê? Porque elas não acreditam profundamente. Elas não chegaram nessa sensação do voltar. Não vou, estou voltando. E eu fui lá e fiz a formação e aí, a partir daí a coisa começou a tomar forma. Eu entendi realmente aquilo que eu imaginava de ajudar pessoas e trabalhando como coach, o que eu fiz? Eu imaginei minha agenda lotada, eu atendendo um monte de gente, eu peguei aqueles arquivos que já estavam lá, amplifiquei, melhorei, dei mais cor para eles, dei mais vida. Imaginei eu atraindo clientes, imaginei agenda lotada, imaginei eu conversando, fazendo sessões e puf! Um mês depois da formação, eu estava lá, eu estava vivendo da profissão, tinha vendido carro, mas a coisa começou a engrenar de novo. Então percebe, por que eu ia ter medo de vender o carro se eu tinha certeza que eu ia lutar, que eu ia fazer a coisa acontecer? Não tem motivo para ter medo, não tem motivo para ter insegurança, porque eu estava voltando, não estava indo, pum! Lotei a agenda, comecei a criar formas de encontrar cliente aqui, encontrar cliente lá, e vai movimentando aqui, e puf, a coisa começou a andar. E aquela imagem estava muito nítida. E as pessoas começaram a pedir mais. Silas, faz curso, começa a criar curso, quero aprender, dá para você fazer isso. Aumentou a demanda. Muitas pessoas começaram a vir atrás de mim, aumentou a demanda. Não dava para atender todo mundo, então comecei a fazer curso e visualizei o curso com diversos alunos. E hoje tem mais de 20 mil alunos. Eu formei mais de 20 mil pessoas em todo o Brasil, em outros estados. Estou entre os principais nomes da PNL no Brasil. Os principais nomes. E só que qual que é a diferença minha para esses outros principais nomes? A diferença é que eu tenho 28 anos e estou há 3 anos nesse mercado. Enquanto os outros estão 15, 20, 25 anos nesse mercado. É só essa a diferença. Estão há mais tempo no mercado, conquistaram o nome, têm um trabalho sério, admiro diversos profissionais, já fiz formações, cursos com essas pessoas. É sempre um prazer aprender, são pessoas que têm sim um arcabouço. Mas eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que realmente pegou algo e fez acontecer? Se você conhecer uma, duas, você vai perceber que existe um padrão. Todas elas acreditavam nisso profundamente, elas não tinham dúvidas sobre isso. Estava tudo muito claro, estava muito visível para essas pessoas. E é justamente isso que eu faço. Eu visualizo como eu quero que a coisa seja. Eu experimento, eu vivencio, até eu sentir que isso é verdade, que isso é real, que eu preciso voltar para esse lugar. E aí todo o meu corpo começa a corresponder, porque tudo começa na mente. A ordem das coisas é essa: pensamento, que vai te levar para uma ação, que vai te levar para uma consequência, e isso cria o seu destino. Mas essa forma ela pode ser mudada. Visualização, pensamento rico, que mostra algo poderoso, leva você para coisas poderosas. Pensamentos tenebrosos, pensamentos obscuros, pensamentos ruins vão levar você para situações, para destinos sombrios. Eu realmente não sei como tudo isso daqui fez sentido para você, mas eu tenho certeza que se você começar a trabalhar e dedicar 10 minutos por dia que seja, para você criar aquilo que você deseja, você vai encontrar e acessar em você essa fonte infinita de recursos, essa fonte infinita de sabedoria, porque de uma coisa eu tenho certeza: a vida foi feita para te dar tudo aquilo que você desejar. Basta você ir atrás. Basta você
encontrar e se conectar com essas fontes, fonte da energia, a fonte da sabedoria, a fonte da criação, para você criar a vida que você deseja. E eu não sei se você já utilizou a visualização na sua vida de forma consciente também, mas se você já utilizou, comenta aí o que você visualizou e aconteceu na sua vida, porque eu tenho certeza que o seu comentário, a sua experiência também vai agregar para outras pessoas. Compartilhe isso para levar essa mensagem, para que mais pessoas percebam que sim, é possível ter uma vida melhor e é possível transformar. Um grande abraço e até mais.